Quando obedecemos a Deus, somos honrados. Aqui se inicia a história de José, junto com seu pai Jacó e os seus 11 irmãos. Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50 fala sobre a história de José, o quão ele foi obediente, o quão ele foi perseguido e o quão Deus o honrou em todo o processo dele. E a mesma coisa acontece conosco. Somos perseguidos, mas Deus sempre irá nos honrar. Nunca devemos temer, mas sempre confiar no Deus Altíssimo. Capítulo 37 de Gênesis, José e os seus irmãos. Versículo 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um homem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras. Junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai, e José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Bom, a partir desse momento começa uma trajetória longa, difícil, mas de muita vitória na vida de José. Todas as vezes que ele falava ao pai os erros que os irmãos cometiam, começou a criar um pouco de contenda entre ele e os irmãos. Jacó tinha uma preferência por José, tanto é que fez uma túnica linda para ele, somente para ele. Os irmãos vendo, essa situação, ficavam com mais raiva, com mais ódio, com mais rancor, inveja. E, um certo momento, Jacó pediu para que José fosse atrás dos irmãos que estavam cuidando das ovelhas e cabras, por ser muito obediente a Deus e ao pai dele, foi atrás dos irmãos, o qual encontrou na cidade de Dotã. Assim que ele estava chegando em Dotã, os irmãos dele que estavam lá, já agiram com deboche, começaram a falar: lá vem o sonhador. Por que o sonhador? Porque José tinha sonhado com os irmãos, ele e os irmãos amarrando feixes de trigo, e no sonho o feixe de trigo dele estava de pé, só que o dos irmãos não. O feixe de trigo dos irmãos estava curvado diante dele. E ele foi e contou aos irmãos, e isso trouxe um pouco de ira, um pouco não, trouxe bastante ira aos irmãos de José. E muitas vezes isso acontece conosco. Quantas pessoas não debocham dos sonhos que temos, Às vezes temos o sonho de formar uma família e muitos podem dizer: você não vai formar uma família, comprar uma casa, e muitos dizem: você nunca vai ter condições de poder comprar uma casa, ingressar em uma faculdade, e muitos dizem: você não vai conseguir fazer isso. Esse debochar do sonho, é uma forma da pessoa te falar que ela mesma não consegue fazer isso. E por ela não conseguir realizar os sonhos dela, ela precisa debochar dos seus. Então nunca deixe ninguém debochar dos seus sonhos, porque os seus sonhos podem sim ser amparados por Deus e Ele te honrar. Quando José se aproximou dos irmãos, os irmãos queriam matá-lo. Mas Rubem entrou na frente e falou que não, você não tem que matar José, vamos colocar ele dentro de uma cisterna. Mas o irmão Judá foi e falou o seguinte: não, vamos vendê-lo. Bom, e assim eles fizeram, venderam José aos ismaelitas por 20 barras de prata. E olha só o que diz em Mateus capítulo 26, versículo 14 ao 16. Judas trai Jesus. Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhes pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. José foi vendido por 20 barras de prata. E assim aconteceu com Jesus. Ele foi vendido por 30 moedas de prata por Judas. Podemos observar que José e Jesus foram traídos. E a história de José continua.
Ele foi vendido aos ismaelitas, o qual levaram ele para o Egito. Chegando no Egito, o capitão da guarda comprou José. José, ele em todo tempo foi um rapaz que ele mostrava às pessoas que ele tinha o Espírito de Deus com ele. E isso é tão certo que em Gênesis capítulo 39, versículo 2 diz: O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero. O capitão da guarda colocou José para administrar todos os bens dele, tudo que tinha na casa dele. Gostava muito daquele trabalho que ele exercia. José foi um homem temente a Deus e ele se dedicava, e tudo que ele fazia com amor, ele fazia dedicando a Deus. Por isso que ele era próspero. E da mesma forma nós devemos ser. Tudo que o Senhor colocar em nossas mãos, devemos fazer com amor. Se Deus preparou um emprego para você, faça com amor, porque não é para a pessoa que te contratou, mas é para o Senhor, porque foi Ele que te colocou naquele lugar. Podemos entender que, mesmo com a traição dos irmãos, né, sobre a vida de José, ainda assim, José ele era muito grato, porque Deus colocou ele em um patamar alto dentro da casa de Potifar, e ele era responsável por tudo. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim: Ensina a criança o caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Acredito que aqui em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, além de falar sobre a palavra de Deus, o qual o pai e a mãe têm que ensinar ao seu filho, também se aplica para essa situação, que é a gratidão. A gratidão não é algo que você vai nascer com ela, mas é algo que o seu pai e a sua mãe te ensina. E triste é você ver uma pessoa que não é grato por aquilo que os outros fazem por ela. Triste é uma pessoa que não consegue dizer muito obrigado por ter estendido a mão para mim. Muito obrigado por me ajudar no momento difícil. Triste é uma pessoa olhar para o outro e achar que a pessoa tem que fazer algo por ela porque é obrigação. Não, isso não vem de Deus. Um pai e uma mãe que é comandado pelo Espírito de Deus, ele consegue ensinar os seus filhos a palavra de Deus e consegue ensinar os seus filhos a serem gratos por tudo que fizerem por eles. E essa gratidão que José tinha dentro dele e que ele exercia grandiosamente, né, por tudo que Potifar fez por ele, vai acabar levando ele à prisão. Sim, ele vai ser preso. Porque a mulher de Potifar começou a cobiçar José, começou a querer José de uma forma mais íntima. E José falou que não, ele negou, ele falou que não queria ter nada com a mulher de Potifar, pois ele era muito grato e ele respeitava o seu senhor, né? E por esse motivo, ele não ia se deitar com essa mulher. No momento que José falou que não queria ficar com ela de forma íntima, ele saiu correndo, fugindo dessa mulher, e ela pegou a capa dele. E essa capa acabou levando ele a uma situação um pouco complicada, pois ela começou a falar aos empregados dali daquela residência que José tinha dado em cima dela e que ela tinha se recusado a se deitar com ele, e essa história acabou chegando no ouvido de Potifar, o qual, com certeza, acreditou na esposa, na mentira que a esposa dele estava falando. Potifar ficou muita raiva de José e mandou ele para ser preso. A situação de José cabe direitinho nesse capítulo e versículo bíblico. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Muitas vezes podemos ter tentações nas nossas vidas, né? E vamos sair dela, com certeza. Devemos confiar em Deus, porque Ele mesmo está dizendo que quando a tentação vier, Ele vai nos dar força. E assim Deus fez com José. Em todo momento, Deus estava com José. Ele deu forças a José, mesmo diante de mentiras e traições. Ele estava ali para amparar José.
mesmo ele indo para a prisão, porque ele foi para a prisão através de uma mentira que a mulher de Potifar contou. Deus estava com ele. E isso é tão certo que Deus estava com ele, que essa prisão que aconteceu na vida de José aconteceu para exaltar ele lá na frente, porque Deus levou ele até Faraó. Em Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12, diz assim: Felizes as pessoas que sofrem perseguição, por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bom, José, ele foi perseguido pelos irmãos, perseguido pela mulher de Potifar, debocharam do sonho dele. Diante de tantas perseguições, tantas calúnias, tantas mentiras e traições, José chegou até o rei do Egito e Deus fez com que o rei do Egito colocasse José como governador. Ele amparou a sua família diante de um período de escassez. Deus honrou José e ele perdoou os irmãos. Então você que hoje sofre alguma perseguição, alguma calúnia, mentiras que contam sobre a sua vida, né? Saiba que você tem um Deus que te ampara e que vê tudo o que fazem contra você. Você será vitorioso, tenha certeza disso. Deus ele vai te honrar, mas você precisa obedecer. E José, com certeza, era um homem temente a Deus e obediente.